Boas-vindas a todos para o projeto Stella e conosco temos vários países que vamos ouvir sobre várias aprendizagens e lições tiradas. Temos interpretação, se assim o quiserem, cliquem no botão para selecionar a língua correta, inglês, francês e também português. With that, I would want to Queria welcome dar as boas-vindas for opening remarks, which will be provided para our colleague Maria Kirova, the head of High Impact Africa One at the Global Fund. a diretora de impacto, de alto impacto da África 1, Maria Kirova. Muito obrigada, Osman. Conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Excelente. É com prazer que entro nesta sessão sobre as aprendizagens tiradas do projeto Stellar. É um prazer também cumprimentar a todos os países participantes, aos receptores e aos emissores e a todos os colegas do Global Fund. Estou contente por termos um fórum online, porque assim vamos atualizar-nos desta viagem. É uma viagem que começou em 2022 com o projeto Stellar, como resposta da emergência da pandemia do Covid-19. E depois, à medida que temos trabalhado, temos usado o mesmo padrão. O projeto Stellar evolveu e usou todas as aprendizagens e todos os recursos e os sistemas integrados dos laboratórios que já tínhamos implementado. E penso que há uma imagem diferente deste projeto. Todos nós temos apreciamos muito a aprendizagem ponto a ponto, peer-to-peer, para dar apoio à transferência de conhecimento, mesmo de forma institucionalizada, de melhores práticas para o sistema de laboratório e que pode ser implementado num grupo. Esta é uma iniciativa em que o secretariado juntou-se com os vários países, representado pelo Osborne como diretor do departamento, assim como toda a equipa. O projeto Stellar, da nossa perspectiva, transformou-se à medida que fomos trabalhando juntos. Há uma transformação no fornecimento de recursos, sobre as capacidades, em termos geográficos, e passamos por vários países da África com grandes conhecimentos, capacidades e laboratórios bem estruturados. E a nossa ambição é aprender do continente africano com os investimentos feitos nos vários laboratórios do continente. Esse projeto começou durante a pandemia e foi reformulado, criando algumas sinergias mais estruturantes da região africana, e é um pilar importante, e queria pedir que venham, aplaudam o apoio que deu-nos aos vários países e foram um aliado
chave que da nossa parte vista é uma ilustração do empenho dos países com assistência técnica. Durante a sessão de hoje, vamos querer ouvir as experiências de alguns países, da Gana, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, e sobre a sua experiência e como aplicaram as lições aprendidas ao implementar a inovação no sistema de reforço de laboratórios. Muito obrigada, Osborne. Obrigada, Maria. Fez muita justiça à nossa agenda de hoje. E foi uma grande oportunidade que tivemos uma equipa tão forte. Eu encorajo todos os participantes e que escrevam, que se apresentem no chat e que digam de que país venham. E qualquer pergunta ou dúvida ou comentário que queiram fazer podem pôr no chat por escrito e no final da apresentação vamos discutir todos esses comentários. Vamos dar agora a palavra à equipa do Uganda com a doutora Susan Muganda e sobre os programas de exame de competência. E, Susan, a palavra é sua. Muito obrigada, Osborne, e temos um prazer de partilhar a nossa experiência com as formações peer-to-peer, ponto a ponto, e muito obrigada à Global Fund por esta iniciativa e por dar-nos a oportunidade de os vários países vizinhos darem esse apoio através de sistemas de qualidade de laboratório. Assim, trata-se tudo de laboratórios de saúde e são os vários sistemas usados no laboratório para sustentar os vários projetos no país. E a Uganda apoiou em termos de equipamento de calibração e de sistemas, mas também informações de segurança, transformação. Nós apoiamos dentro do país e peço desculpa, mas não se ouve. Next. Assim, peer-to-peer approach that we esta abordagem peer-to-peer de inovação que a Global Fund implementou ajudou a fazer uma formação individual e determinar qual o envolvimento dos indivíduos e seguir os indivíduos durante a sua aprendizagem e a sua aplicação nos países e vamos ouvir os países que foram apoiados como foram o que aprenderam. Assim, o objetivo em geral para a aprendizagem ponto a ponto é certificar-se que há um reforço institucional para um sistema de laboratório sustentável e de redes de diagnóstico, uma alavancagem de capacidade regional estabelecida para promover a aprendizagem e
but above all, to duplicação link do alliance with modelo international para trade. The leadership trainings that have been that we e provided up to the as development of lideranças de technical formação skills fornecidas and como enhancing parte de performance. desenvolvimento So for para Uganda, we were implementar os given a task conhecimentos to build técnicos. O capacity in Uganda EQA and BT panel production integration, ajudou a mainly implementar, in deu the area suporte RIDT, para a but we intervenção went da beyond just produção MRDT. do And we painel had 3 cohorts e tivemos 3 with coortes different cohorts, different countries, Ethiopia, de Zambia, vários Tanzania, países: Zimbabwe, Etiópia, Kenya. Zâmbia, Similarly, on Tanzânia, ICC, we Zimbábue, listed up. Unfortunately, we como didn't vem, get e DRC corte coming up because 2. of the approval processes in the E country, como but vê, also há for vários equipment, we processos no had país, also mas countries tivemos from também Cameroon, países como a Metis, Camarão, Cameroon, Mali, os Liberia, Camarões, Tanzania, Mali, South Sudan, Tanzânia, and ourselves sul do as Sudão Uganda. Next. e Uganda, em que receberam equipamento. So what we did Portanto, was o que we nós all fizemos the foi, individuals were involved and we had peer-to-peer learning where we nós had tivemos exchange of aprendizagem knowledge and ponto a ponto, com experience troca de from the different conhecimentos mentees that were e being os trained. vários And in this way, formandos. after the exchange of eh, knowledge, we had then Fizemos diffuse com learning, eles fizemos uma troca de and after that conhecimentos we e expected that this implementação, e learning depois that the mentees would esperamos come back to que the essas organizations to aprendizagens make fossem sure that the implementadas no território e que as haver a follow-on, também these are some of verificar the qual things o that we should impacto be dessa following through. aprendizagem So que we foi had the implementada. E engagements, we assim tivemos sustained the peer envolvimento engagement de directly with ponto a the ponto mentees, and we com actually os encouraged them to países start actual peer learning, and we que expected that after this, estiveram em the learning formação. will be cascaded back, and then we will E get impact as we depois go to visit these different verificamos countries. qual foi o impacto nos vários países. So for the objectives of the EQA Para os and objetivos training, we do, wanted to share the knowledge and best practices do of programa how de you can avaliação establish externa de national qualidade, proficiency testing foi program ti- through peer-to-peer fizemos learning using our uma department here aprendizagem in Uganda, peer-to-peer but no also the Uganda, side of mas equipment também management was to vimos equip a participants with knowledge gestão of do equipment equipamento maintenance no and local calibration. e fizemos a sua Specifically, calibração. Em what did the mentees learn? We really especificamente, built depois capacity on production da and management aprendizagem of the ser different feita, PT schemes that we verificamos have in qual the a country. capacidade dos We have over QPIs 16 PT schemes that have been e accredited for tivemos the essential diagnostic services. But the main emphasis for e this vimos peer-to-peer learning was esta malaria RIDTs, principalmente as we all em know that termos we've not de been having panels for the dos malaria RIDTs that we know testes we are de rápidos using diagnóstico RIDTs da up to the lowest malária, level of care, so we needed to control qual quality. Then we os also níveis de gave technical cuidados. assistance and mentorship for Demos PT assistência implementation. At the técnica same para a time, and implementação also the dessas side of equipment aprendizagens maintenance was e able to give the demos general understanding of the ISO apoio na 17025 manutenção do compliance equipamento. standard and equiping our participants E with basic equipamos os nossos basics on participantes uncertainty in measurements and also com making sure they are able to instrumentos de maintain and medição calibrate in e terms de of volume, calibração em mass, termos de and volume, condition massa e, chambers. So e these are part of the cadeias participants that were in the calibration de center and also trying conhecimento. to Tentamos being também shown on how you can calibrate. We also went beyond mostrar what the como areas se they wanted. é We feita a talked about the calibração, biosafety como se and fala the sobre a biosafety biossegurança certification of the biosafety cabinets. dos gabinetes. Next. A seguir, So what did we actually do? o que In the fizemos, na actual peer verdade, learning phase, na we fase had de site visits, aprendizagem, the mentees visited fizemos sites, visitas we no had local, face-to-face connections, as you can see the fizemos members that are ligações directly having contact. vis-à-vis. We also had some few virtual meetings with the sites Tivemos that we também couldn't alguns so we couldn't encontros visit, de but also we virtuais had joint peer activities. e And as we were training criamos them, we used the atividades combination of de, methods. We had didactic de lectures, colegas interactive discussions, em field conjunto, visits, as you will see in the implementamos group também exercises. But discussões above all, entre we os had vários the hands-on grupos, practical sessions such that we fizemos sessões could enhance the learning práticas
para reforçar a aprendizagem e de forma a que eles pudessem levar essa aprendizagem bem sustentada para os seus países. Fizeram todas as formações no laboratório e fizemos todas as avaliações externas de qualidade no laboratório. No termo de manutenção de equipamento, fizemos uma troca de conhecimento e fizeram a prática para ver que realmente eles seriam capazes de o fazer no seu país de origem. As inovações que usamos no trabalho, fizemos sessões práticas, fornecemos uma oportunidade para terem uma experiência prática e do it yourself, façam vocês mesmos. Essa abordagem permitiu uma compreensão melhor das técnicas de usos práticas do equipamento e uma aplicação de várias técnicas utilizando recursos disponíveis. Por isso, permitimos que eles o fizessem, que eles pusessem a mão, como se diz, na massa, como vê na imagem, eles fizeram exercícios práticos e verificaram no local como transportamos as amostras e todo o apoio que é feito. E os painéis preparados pelos participantes foram levados e transportados para o laboratório e vimos os resultados e foram eles que os fizeram e assim eles puderam ver em primeira pessoa como funcionam a formação. Como funciona o que lhes foi ensinado. Abrimos uma discussão do modelo ponto a ponto, sobre experiências e oportunidades de partilha, trocando experiências e práticas com diferentes backgrounds e de diferentes países. E através da comunicação há a possibilidade de seguir essas formações. É pedido para ser um pouco mais rápida, porque temos pouco tempo. Este foi o progresso que tivemos, o avanço. E são os relatórios de aprendizagem, os conhecimentos que adquiriram os vários países. O que se mostra aqui, a Zâmbia e a Tanzânia tinham algumas diretrizes. Estas são as medidas, os indicadores que seguimos. Essa é uma ideia, para terem uma ideia de pós-formação. O próximo é relativo ao equipamento. Este também é relativo ao equipamento. A maioria dos indicadores foram atingidos. Quais são os próximos passos depois desta formação? O último slide, por favor. O resultado, tivemos 28 indivíduos de 10 países que foram formados e tivemos painéis de avaliação externa de qualidade. Tivemos um grupo de 21 indivíduos treinados em equipamento, manutenção e calibração de equipamento, e todos os países partilharam planos de trabalho para a implementação. Todas as formações vamos seguir depois com relatórios, a ver o progresso e vamos continuar a dar apoio. Esta é uma ideia daquilo que fizemos com o envolvimento do Ministério de Saúde
So briefly, that E, is how em breve, Uganda isso é o que, supported in the peer-to-peer. de que forma foram apoiados de forma ponto a Thank you ponto. so much, Susan, Muito obrigada, for that very Suzane, wonderful por essa presentation and maravilhosa highlighting Uganda's effort to the mentorship apresentação program. e With pela that, I would vossa want to contribuição, welcome a contribuição do Agrippa Uganda. Mutaval, Agora vamos the lead passar a for integrated palavra à sample referral Tamara network in para Zimbabwe, Zimbábue. Working with the Ministry of Health, and they will be walking Em- us through the mentorship E approach vamos by falar com o Zimbabwe. Ministro da To all Saúde, que participants, nos please feel vai, free to type in any por questions favor, or todos os comments you have participantes on que the tenham chat box. comentários ou There will be perguntas, time for escrevam na discussions or caixa questions de and chat answers. Thank you. e depois, mais tarde, vamos responder. Thank you, Osborne, and Muito good obrigada, afternoon, Osborne, e boa everyone. tarde a Kindly confirm if you can todos. hear me. Não sei se me conseguem Yes, we can ouvir. hear you loud and clear. Sim, Please proceed. conseguimos ouvir muito bem. Prossiga, por Thank you. favor. Muito Just share the obrigado. Zimbabwean experience E eu vou partilhar a as far as experiência do specimen Zimbábue referral systems is concerned. Just no que nos é permitido. Peço desculpa, mas não posso prosseguir. Ficamos sem Agrippa, we áudio. are losing you. We can't hear you. that visited. And the second cohort was for the O French-speaking segundo and corte era para os Portuguese. países de expressão francesa We e had a total of portuguesa, 21 participants, com with 21 3 participants from participantes. each country. And approach were weeks of the peer-to-peer interaction. And week Tivemos one uma was interação characterized de by ponto a ponto, 2 sessions. com One duas with sessões, a meeting session where we uma had com uma to understand sessão em que context. So entendemos o contexto de cada país the peer-to-peer interactions. e We de developed interação entre for data collection, colegas. country Fizemos uma assessments, visita and às, so forth. às So we províncias shared with the countries before they e came in, partilhamos and com we collected certain os pieces of data países before they e came in. So recolhemos on our first alguns day, we had dados. data interaction where we are trying to understand E country através contexts in dessa terms of recolha de specimen dados referral systems. fomos And capazes de entender melhor o following that, we contexto dos went países to e the depois field fomos to para o have an campo appreciation of what is actually happening para ver at the realmente o que field está a as far as acontecer specimen no referral campo systems is e concerned. como And our approach naquilo in que nos é Zimbabwe is permitido em termos do we Zimbábue, have our system nós temos o nosso sistema. Peço desculpa, mas não se ouve o orador. So we visited, Agrippa, can you kindly check on your internet connection? Por It is favor, coming Agrippa, on pode and off. verificar a sua ligação de internet que está intermitente. Penso que alguém estava a tentar ligar-me para o telemóvel e por isso é que deve estar instável. Nós visitamos uma das nossas regiões e vimos os and we visited that region, starting from the primary care facilities up to the começamos provincial pelas or the referral, instalações de level, saúde, appreciating how our symbols verificamos from that level up to the highest referral level within the desde province, and how the MOH os is, hospitais e os centros taking a lead in, clínicos making sure that the das symbol referral províncias. system is operating well. So this was our approach for week one. Essa foi a And, nossa for week abordagem. two, next slide. Próximo slide, por favor. Na segunda semana, Week two, this was more for conferencing and capacity building, foi sharing uma experiences, and construção de also capacidade development of the de work plans. de discussão During e this week, we had desenvolvimento a de um time where we were plano de sharing trabalho. a Foi um momento de full-scale program, how partilhagem, we have de started it, partilha how we managed to de have stakeholder gestão, buy-in, governança, issues of application for estrutura e funding, program apropriação. ownership, Falamos de management, programas de gestão com fleet registro, management,
serviço, manutenção, sustainability, abastecimento, program oversight, sustentabilidade. and also a bit of the challenges that E we are também actually verificamos experiencing. quais eram os We also look desafios at que issues of managing experienciávamos, a data, monitoring, sustentabilidade, evaluation indicators. verificamos Then indicadores de we avaliação e went on to then monitorização. develop Depois country-specific plans, desenvolvemos looking at what planos we're de doing trabalho within the para prescription, os but vários just países em sharing all específico e in terms of revemos what os we are planos doing, de and trabalho countries were also com sharing their experiences e where os they are, vários and we're also learning países partilharam a some sua experiência important steps from what com key countries are also várias offering. So we had experiências knowledge exchange within the importantes two weeks, but we com ended up having a plans for troca each of the de countries in terms of what they're going to conhecimentos do sobre aquilo post que eles vão fazer. the key learning period. Next slide. Próximo slide, por favor. These were our experiences. Estas são as We managed to have knowledge experiências exchange, like I que indicated conseguimos before. We fazer have uma managed to troca de understand different country conhecimentos, contexts in verificamos terms of os sustainable transportation. contextos Some are using private dos couriers, diferentes some are países, using quem é que usa, quais os países que usam fragmented, assistência some have got médica challenges in terms of the privada. size, Verificamos terrain, também and so forth in their countries. as So we had different fragmentações que há experiences that dentro de we were cada learning país from all these e countries. aquilo que se vive nos Then vários países. what we then picked up is O all que the mentee depois countries, they vimos have a é que specimen todos os transportation system in países place, que but vieram all of them, they are formar-se, characterized by todos a caracterizam approach por fragmentation. uma So this is something that abordagem we discovered that fragmentada. these countries or our mentee countries, Estes they're actually países struggling with this. And estão a their main lutar question com was, este how problema did Zimbabwe then e manage to integrate a all pergunta é this? como é Because que o our Zimbábue system is so conseguiu integrar integrated, tudo it isso. transports any So, specimen, como whether it be o sistema de routine transporte de or amostras field-specific nos diferentes, or even outbreak ou specimens. mesmo And com we also found out that most of the nós transportation systems verificamos que a within maior the mentee parte dos countries, sistemas they are de not transporte engraved dos into the MOE países systems, just like formandos we are. So we're trying to não change estão ao how we've nível done it em que and nós manage estamos, to então succeed. decidimos We also discovered that some of the countries, dar-lhes they already had conhecimento sobre isso. good funding for specimen referral. And this exercise was to help Este them to exercício de then absorb that funding and put it amostras to good use. So de it was quite referência an important experience foi uma for experiência both bastante ourselves as a importante country and the mentee para os countries. vários Next slide. países. Próximo slide, por favor. Next slide. Let's move to the next slide, please. Vamos para o próximo Right. slide. What were the key outcomes? And Quais as well são sharing, os we have already talked about resultados that. principais Participants gained valuable sobre insights a partilha? into specimen Por referral best exemplo, os practices participantes and ganharam challenges faced by other countries. They conhecimentos also managed to valiosos appreciate what other sobre countries are going through and o what transporte others are integrado facing. de amostras, Strengthen collaboration. quais as melhores We've then práticas, fostered fizemos uma collaboration colaboração de amongst reforço. participating countries. You find that Houve at the end of assim, the 2 desta weeks, forma, os we had quite vários a lot of países collaboration that was participantes going on, criaram knowledge uma sharing and cadeia so de forth. We also partilha. managed to then Também depois identify identificamos capacity building needs as for each country. That's when necessidades we then reviewed the de plans. We found capacidade out that de construção the e mentee countries, they were vimos que os vários focusing their plans países on those areas tinham where they planos needed to em build que capacity on. as várias And of áreas course, em que all deveriam the fazer uma 7 mentee countries, construção de they managed to develop capacidade e 7 actionable países plans. conseguiram Next slide. desenhar planos realizáveis. Challenges, right? Desafios. Some of the countries, they Alguns felt, dos well, países sentiram que there's o seu nothing much to learn, sistema estava bom, não havia muito mais because para they felt that aprender, their systems were okay. But I'm happy that at the end of mas the no peer-to-peer final learning, da they also had interação quite peer-to-peer, a huge chunk to take away. verificaram que Then havia for the conhecimentos a levar para casa. French-speaking countries like Em the French and os the países de Portuguese, yes, we expressão had all our francesa e materials também ready.
But portuguesa. the issue of interpretation services, they were Os, excellent. Interpreters within the os country intérpretes translating nos from países eram English to both French and excelentes, Portuguese. It was seja para excellent. francês que But para translation português eram services, they were excelentes, mas os suboptimal, serviços where de the tradução material that was shared, não it was seriam slow in coming up necessários to porque and os bringing them to materiais the que respective languages. mandávamos para a tradução And demoravam we muito feel that tempo a that chegar could e have been a challenge sentimos for que those isso foi um countries to catch desafio up para on what os, was os actually vários happening. So países I para. think when we have future engagements, this Portanto, there will be an penso que improvement quando around this area. tivermos Next slide. mais programas do género, temos que recorrer a outro tipo de serviço. Proposals for next steps, Propostas para stronger os collaboration próximos strategies for mentor and passos, mentee countries estratégias de foster colaboração mais meaningful fortes implementation para of action plans. We o feel mentor e o país the formando momentum that we started with during para the two-week interactive period albergar uma is sort of implementação like significativa we dos feel planos really de there need to be ação. Sentimos stronger que collaboration deve strategies haver so umas that we maintain estratégias de the colaboração tempo, mais we maintain the fortes speed, we maintain para the manter gears, a velocidade e a so that we are direção, able to para follow up with each country, podermos, learn to know what they're doing, the se challenges that os they're vários facing, países and so saberem o que forth. estão a fazer, And o que we estão also believe that to achieve that, virtual deparar-se, interaction meetings, e as regular, várias of course, between interações mentor and mentee das countries, reuniões we're able to entre learn os exactly what these countries are formadores going e os through. We're also able to formandos, learn aquilo from que them os what we países can estão still a improve passar e em que podem in our melhorar systems as well. através dos And of nossos course, sistemas, visits, exchange visits, they would make e sense. Visiting também mentee countries visitas towards aos strengthening the implementation países approach. I think formandos também this is one thing, poderia and I vir think it's also a dar uma on the proposal or on the abordagem cards. Next slide. mais forte de implementação. Resources permitting Conclusão, se os recursos não permitirem, a aprendizagem dos países ponto a ponto deveriam ser faseados e the scope should actually widen, where countries desculpa, ficamos sem som. exchange and have these peer-to-peer learning sessions. It actually helps improve systems Ajudam a a lot. melhorar That's os how we feel as a sistemas country. nos países e And é I think isso the que os next one vários should be the países last slide. sentiram. Next slide. Próximo slide. Thank you so much, Muito Agrippa, for obrigada, those very Agripa, por excellent essas palavras, presentations essa and for apresentação allowing your excelente e country por and your permitir que o Safari seu Faro model país to become a learning seja um platform modelo for other e se countries. transforme So with numa that, we plataforma de want to welcome aprendizagem e com the isso quero mentee dar as countries to share with boas-vindas us aos some of the lessons países learned from the peer formadores, learning a exchanges mentores and the approaches and e innovations as that they are abordagens, adopting peço to desculpa support às implementation going equipas forward. So formandas in that que brief, the first venham nos presenter, I'll be falar welcoming da the sua Ghana team, and this will be aprendizagem. led by Dr. Vamos agora Gifty ver Boateng, the Minister of a Health equipa Sub-Directorate. do Dr. Ghana Gifty, over to you. com o Dr. Gifty Boateng, do Ministério Ministro da Saúde do And I would Ghana. also encourage you to E please também be mindful of encorajo-vos, time. por favor, que tenham em Go ahead. atenção o tempo, por favor. Tem a palavra. Gifty, we can't hear you if you are talking. Não conseguimos ouvir se está a falar. Dr. Gifty, we can't hear you if you are Dr. talking. Gifty, não conseguimos ouvir. Zeoda, can you? Good. Now we can hear you. Please Agora go sim ahead. conseguimos ouvir. Yes, we can hear you well and Conseguimos clear now. Please go ouvir, ahead. muito bem. Por favor. Maybe we could Se suggest to calhar turn off the podíamos camera sugerir que and then we apagassem a ask the sound. câmara para assim melhorar o som, porque a ligação está má, mas ele está mudo, está em mute. Se calhar
Yes, Dr. Gifty, we can hear you. Though your Doutora connection Gifty, is já very strong. conseguimos Keep up ouvir. por Por favor, video, then it se allows more bandwidth for you to speak up. desliguei-lhe o vídeo para assim ter uma ligação mais forte, um sinal melhor. Hello? Yes, we can hear you. Sim, Please proceed. conseguimos ouvi-lo, Thank you very much ouvi-la. and sorry for the Muito hiccup. obrigada e peço So desculpa I'm pela presenting this on confusão. Vou behalf of apresentar the em country team pela Ghana and our parte experiences that we had do from Ghana e pela experiência. Rwanda and then Zimbabwe. Next slide. Next slide, please. Yes, so to introduce the work Para that we did as apresentar part o of trabalho que efforts fizemos como parte to de strengthen esforço our lab para systems, for reforçar instance, os sistemas de systems in laboratório Ghana, no Global Fund is Ghana, supporting a us Global Fund under the apoiou-nos CR19 basis com and e ajudou-nos a estabelecer transporte integrado de amostras being helped us e to também a do. estabelecer So um as a result sistema of de this, informação there de was a laboratório peer-to-peer learning e experience por that was isso organized essa by foi the uma Global Fund experiência through de Project Stellar, aprendizagem para and peer, then organizado Stellar pelo Global collaborated Fund with com o East projeto Central Stellar and e o then projeto Stellar Southern em African colaboração Hospitality, com as supported 10 comunidades de nominees each saúde for us da to be in África Zimbabwe do and also Sul, in Rwanda. Central This was a e 10 de working day that we were there. Next Leste, slide. apoiou os 3 nomeados. Assim, So what were some of the experiences? Under algumas das sample referral experiências system, que tivemos, we realized that there was program ownership. houve So there's the Ministry of propriedade Health, do there's an programa, implementing houve partner, and then there are donors. But estruturas then para these de envolvimento activities of the sample referral system com that we were there, what they planeamento all e at implementação de transporte integrado de amostras. Dr. Gifty, your sound system is coming on and dropping off. If you could check on your internet Podia, connection. por favor, verificar seu sinal de internet, porque wow, muitas my vezes internet fica too sem seems full som. internet anyway. Can you Eu- hear me now? Conseguem-me ouvir Yes, we agora? can hear you well now. Sim, conseguimos. Thank you. And so what the other thing we also realized that it is not that they are just A the outra Ministry of coisa Health que is in também full ownership, but again não they é have com full a knowledge of and an propriedade, mas understanding é of o the whole process that conhecimento was e being total. There you go, Dr. Gifty. We lost you again. Perdemos de novo a that doutora Gifty. whatever the ministry Bem, is doing, the seja implementing qual partners o were que also for que o Ministério está a involved fazer e and qual they é o knew what was happening. impacto e This naquilo was que not está only by envolvido. mouth, but then Isso we had não a foi. written Tivemos, roles and responsibilities that were well tínhamos documented and everybody knows responsabilidades what to be doing. escritas e And it's em not saber aquilo que estávamos a only at fazer. the again they understand the knowledge to see what to the also to the district. Realize that this ownership was seen. E Next slide. Hello. manuseio e embalagem de amostras. On sample handling and packaging, what we experienced was that they had O established que procedure for experienciamos sample nisso collection é and que then se packaging, foram which was well estabelecidos documented and we could procedimentos feel it. na The team also had recolha good knowledge and de understanding of the amostras e de procedures on how to embalagem. carry A them. It was equipa not tinha just bom written down, but then conhecimento e when we asked compreensão dos questions and vários we wanted to know more, procedimentos we e could como see os that people fazer. were ready to give E us what vimos que they had. as pessoas dos vários países estavam, Again, the country had excellent tinham packaging bons, system. They were using a cheap tinham packaging, and this excelentes was really sistemas de documented and we could see embalagem, it. e incluindo Samples com also were a being regulação da monitored as they were temperatura, being com transported, and the sistemas temperature de was also being embalagem monitored. So tripla. then if it is cold chain, we could still have the E, cold chain get into the portanto, testing lab in a condition that was very good. Next as slide, amostras please. chegavam aos laboratórios em excelentes condições. Próximo slide, por favor. Next slide, please.
So we also concerning the competency of staff Relativamente também à that competência were do being pessoal involved in the IST, we realized that envolvido no transporte integrado de amostras, verificamos que nós reforçamos o seu conhecimento hello, can you hear e me? fizemos We can hear you atualizações now. virtuais intermitentes. So the knowledge was not only in the technical team alone, but then the riders that were Os involved in the work were transportadores also very também que estavam knowledgeable, to the envolvidos extent that they no sistema de knew how transporte to também observe the samples that they sabiam were being picked and also could como check fazer esse sample transporte e rejection criteria. verificar And therefore, e the data tinham we were showing e quais os showed that critérios de rejeição e they da had reduced qualidade sample da rejection amostra. criteria to the barest minimum because they don't just pick samples and move Porque to the next não because they are chega riders. só a ir But then buscar they as had knowledge on amostras, what eles to pick também and how tenham to do that. conhecimento o que Again, ir the lab buscar staff e were como o testing fazer. also were updated O regularly, pessoal and também de therefore they could make laboratório sure that também where there are gaps between tinha que the ter riders and then the conhecimentos intermediate sections where atualizados, samples are being eh, cancelled, they also could atualizados arrange for it to be e done well. They also engage riders também bi-weekly to address challenges. So as the também IST program was being run, we could see deveriam that estar they are able preparados to a work como together. deparar-se com os desafios que poderiam aparecer. Next slide, please. Próximo slide, por favor. A So on the utilização issue of quanto ao merchandise logistics, utilizo but de we also just talk about veículos their e equipment for the de motorbikes and the vehicle. We could see that they have a equipamento robust em motorbikes and also motas, como a veem. branded cars for that. And therefore, these cars will not be used for any other Alguns apart from sample referral. And destes that was carros very, não very são good. In usados some para mais of nada our mais do countries que where we para o have transporte de amostras. vehicles for sample referral, Nós you will see some of these cars being vão ver embedded algum in some destes relatives' carros, offices por in favor. their homes. But these ones were branded, and so therefore it Estes makes it difficult for somebody to pick tinham it, and that was marca very, very e good. estavam We also realized marcados that some of the para experience we esse saw that the fim em region had específico. A região 4 strong, robust tinha motorbikes, 4 but this is just at one province motas that we selected, and then robustas e the district, and fortes then cascade down to e elas eram the lower levels. usadas We apenas also had para not just the este sample containers being propósito. moved, but then Por vezes os recipientes eram retirados. detected to the sample, and therefore when there's even an accident. Peço desculpa, mas o som está mau. Dr. Gift, your network is really bad on and off, and I request if you could hurry up a bit in the interest of Se time. podia ser pouco mais rápida, porque a sua internet está má e estamos a perder muito tempo. Próximo slide, em termos de procedimentos de custódia de cadeia de tutela, tínhamos sistema de código de barras que pode ser otimizado, o processo excelente para a recolha de amostras nas clínicas. Próximo slide, por favor. Então, quais são os resultados do sistema de referência da amostra? Sistema de referência da amostra integrado, por exemplo, no Zimbábue, eles têm um bom sistema, também tinham um bom sistema de transporte e têm em seu poder motas que estão personalizadas e fazem um bom transporte e está tudo muito bem coordenado. E há distritos em que os vários distritos recebem alguns financiamentos e podem redistribuir de melhor forma. Para o sistema de informação de laboratório, também era muito centralizado. Por favor, podia ir ao slide final em que forma estão a implementar as lições para... Estamos a ficar sem tempo.
So for what are we doing after O this que estamos a peer-to-peer fazer learning? depois I must say desta that for sample aprendizagem em ponto a this ponto? really helped us to get a very good Isso action plan ajudou-nos a before we ter got to plano Ghana. de ação And as muito a result of bom this action plan, e, we em have been resultado able to deste put an implementing plan, a plano, well-documented implementing plan on how to use this é, sample só- referral and use it in our country. implementamos This has been shared fizemos with um Global plano em Fund. como I'm waiting for implementar e their updates and then also to know the E way há forward, várias whether what they have atualizações para put in that implementação e para apoiar. And then the implementing plan has to do E o with our plano de guidelines, our mode of implementação transportation, tem logistics, a ver coordination, com and alguma monitoring. coordenação e Thank you. logística e Thank you monitorização. so much, Muito Gifty. obrigado. So with that, I want to Obrigado, welcome Team Gifty. Zambia. Agora vou dar as Dr. Doreen boas-vindas à will equipa be da leading us Zâmbia, through the que nos Zambia vai presentation. demonstrar. Please, Doreen, over to you. Thank you so much. I'm grateful to Muito the Zambia team for obrigada. this opportunity that they've given me to present on behalf of Agradeço a Zambia. oportunidade que Next nos slide, dão. please. The next slide. I think I'll Próximo not go slide. through this slide in the interest of time. Devido ao tempo, pouco tempo, eu vou Okay, I saltar can go alguns to the next slides. slide. Sorry. Okay, I'll spend a bit of time Vou explaining this particular explicar slide este because slide em this speaks especial, to the objectives that porque we fala dos actually went to objetivos Uganda to learn que, the peer-to-peer learning on how to set que up o aprendizagem em malaria ponto a ponto nos RDT trazeu em termos The de rationale is that, testes Zambia, rápidos da malária, discussions that we've had because com of the as challenges discussões, that várias we've been discussões que having in tivemos com a commercial, Zâmbia, PT providers, com challenges that look at the cost, the high cost of acquiring o ET, alto ETS services. custo. Also, we've had challenges where Também we've had delays in resolving some tivemos of the challenges that atrasos a arise resolver from alguns being problemas que from being chegavam utilizers of the PT schemes and com also as find that atualizações negotiating some of dos the testes de tests that we want are relevant to our avaliação country are not really available. e And não so we estavam thought that as a disponíveis country na it was very important realidade for us to e, set up our own portanto, in-country EQS scheme. Next slide, please. próximo slide, por favor. Next slide. National Lab Technical Working Group, and we had to share Tivemos what que we learned from partilhar. Uganda. And it was very easy for us Foi to muito fácil convince para the nós National Lab convencer Technical Working Group because there o, was a lot of demonstration that knowledge o grupo de actually took place. There trabalho was a lot of técnico knowledge de transfer. laboratório There was da also a lot of Uganda, information que that we havia brought muita from informação what que we saw in trazia Uganda com that was aquilo an que vimos integrated no system. Uganda. And for us, I think E when we para presented to the nós, Lab Technical Working Group, the need for us to integrate all our PT nós schemes that we are necessitamos doing de in-country. It was integrar very tudo easy aquilo for que the tínhamos Lab visto Technical nos Working Group to actually países assist that we go that mentores. direction. Issues of sustainability, I think I've talked O- about the Em challenges termos that de Zambia has been sustentabilidade, having in penso que terms of the falamos cost em of termos acquiring dos PT materials problemas from que a Zâmbia se commercial defrontou providers. com So em this is termos de something that custo. was Por isso, welcomed isso é by the Lab algo que Technical foi Working Group, and muito therefore I think bem-vindo decided pelo to say, okay, laboratório let's e all have ficaram let's all e foi pool all aberto, the resources that foi we have recebido de and make braços sure that we set abertos up para a scheme and a program that is going to be sustainable because the foundations were verificar already que é laid from the malaria sustentável, porque os scheme that we alicerces built. já So it was like, estavam let's start with implementados malaria RDT e production and then let's build on the other tests that we need to do e as a country. vamos So after construir that outros was adopted by testes, criar outros National Lab testes que já Technical Working Group, para a we then malária had to do a protocol and e we foi submitted. necessário We criar applied, um we applied for a protocolo waiver to the University of Zambia Ethics Committee because e we o needed to Comitê ensure da that Zâmbia we teve secure que the investir carryover samples that we needed to use to make e these PTs. And also we needed to porque ensure that the haveria resources que are paid by the transportar national algumas health state. amostras So para after we had realizar estes adoption exames from the estes National testes Technical de Working Group, from the avaliação, National EQ Technical Group, seja da parte in-country, do we had to make sure that all the Grupo procedures and Nacional procedures were actually approved before we could actually de Assistência proceed. Next Técnica slide. e da Autoridade Nacional de Investigação Then em after Saúde da that, we Zâmbia. had taught
A seguir, criamos uma equipa que tínhamos 3 pessoas sido treinadas no Uganda e as pessoas que vão estar em ação. É um centro de eliminação de malária e temos um pessoal de 12 pessoas que estão, nós formamos, demos-lhe orientação e quais os passos necessários e depois desta formação desenvolvemos um protocolo de testes rápidos de diagnóstico de malária e desenvolvemos formas e procedimentos operativos de padrão. Nós, antes de mais, tivemos que selecionar a dimensão do tamanho do piloto e verificar de que forma podíamos verificar os locais para ver de que forma o programa iria decorrer. E selecionamos umas províncias e verificamos. Também quisemos verificar qual o programa sobre o esquema de testes para HIV e onde estamos. E selecionamos o local e depois disso fomos às várias províncias selecionadas, orientamos, mostramos o plano e como tudo iria ser realizado. De que forma serão realizados os testes? Próximo slide, por favor. Portanto, este é um percurso para a implementação do esquema dos testes rápidos para a malária e implementamos também ações. A formação foi entre agosto e setembro. Foi uma visita que fizemos para a Uganda. E depois, quando voltamos, começamos a implementar, a desenvolver uma estrutura e planeamos produzir o nosso primeiro plano. E assim podem ver como é que a Zâmbia está muito entusiasmada com esta formação ponto a ponto. E a próxima coisa que deveríamos fazer é realizar os painéis e no final deste ano ou no início de janeiro estaremos prontos. Portanto, da nossa parte, estamos muito entusiasmados com este programa, com esta formação ponto a ponto, que é sustentável. É um programa que todos podemos nos alavancar. E para a nossa manutenção, nós estamos em contato com a Tanzânia, com o Congo, com os países com quem trabalhamos em conjunto. E também verificamos quais são as forças que a Zâmbia tem e estamos prontos a partilhar este conhecimento, porque, como eu disse, não se trata só da malária, mas também o próximo será a hepatite. Essa é uma abordagem excelente para trocar conhecimento, as melhores práticas, implementação com sucesso e com os programas contra a malária. Muito obrigada.
Thank you so much, Obrigado, Doreen. Doreen. Podemos ver o espírito da aprendizagem ponto a ponto e obrigada pela excelente apresentação, à Gift e todos os outros participantes. Nós estamos a muito curto de tempo, temos algumas perguntas na caixa de chat. Penso que também temos que dar espaço aos participantes para fazerem algumas perguntas e permitir que escrevam as vossas experiências, partilhem as vossas. E como Global Fund, nós conseguimos fazer algumas alterações corretoras e na formação ponto a ponto com as lições aprendidas. Bom, eu diria que podíamos ver algumas perguntas e podemos dar-lhes mais 15 minutos. Muito obrigada. A primeira pergunta é mais um comentário que diz que é uma referência, devia ser nós estamos a transportar uma amostra, mas a amostra é aquilo que examinamos. Por vezes pode ser confuso, por isso, muito obrigado por confirmar e reforçar o uso de terminologia. Um anónimo fez uma pergunta. Houve visitas a seguir aos países que foram formados pelos mentores para apoiar a implementação. It's up to you really, but I would suggest we go one by one. Sugiro que passemos as perguntas uma por uma. Portanto, a equipa da Zâmbia e Uganda fizeram visitas aos países formandos. For Uganda, we've had two conversations with the Métis countries, and nós fizemos percurso e visitamos 2 vezes. But we have a roadmap for physical visits to follow Mas temos agora vamos fazer visitas fisicamente e já temos o mapa delineado. Não, nós não tivemos qualquer envolvimento depois para ver, mas vamos verificar de que forma vamos poder envolver-nos mais. Muito obrigado, Agripa. Da minha parte, há 2 abordagens. Uma em que se envolvem através de um grupo de WhatsApp, verificando que todas as ações de implementação estão a ser seguidas e que os países estão a ser realizados. E depois também há um outro plano em que os países mentores deveriam verificar o plano e nas áreas principais para lhes dar apoio e para verificar de que forma podem ajudá-las a avançar. Pergunta número 3, é um anónimo. Um dos objetivos da aprendizagem ponto a ponto era acelerar a implementação e a absorção de fundos de financiamento. Podem algum dos países formandos partilhar a experiência para a implementação ou melhorada ou a absorção de financiamento após essas visitas de aprendizagem ponto a ponto? A Zâmbia, por favor. Penso que para o Zâmbia a absorção de
in terms of like Há actual money um to the grant. So what we are doing is we are O que just nós estamos a leveraging fazer on our é alavancar existing resources that we os have already nossos in country. recursos que já Because temos when no we país, because if not, we have to porque link this activity to what quando temos que conectar estas, aquilo que temos com aquilo que nos foi concedido em termos de absorção, não é algo que veio, que chegou, mas é aquilo que podemos, já está aprovado no país para ser alavancado. Obrigada. Thank you, Doreen. And, Obrigada, to Gifty, Doreen. any reaction from Team Ghana? Alguma reação do Thank you Ghana? very much. Muito I think, obrigada. for Penso Ghana, que in para o terms of Ghana, em our termos de absorption rates for absorção LRS, de after the financiamento, peer-to-peer, it has helped us to depois move to the level where do ponto a we've been able ponto, to secure the contract, quisemos and therefore we garantir know what to do. So we e are just sabíamos o que waiting for that fazer, finalization of that contract essa for the tender who finalização. has won to start. And so that is where we are. Concerning sample E referral, we are now at the nós we've estamos costed a little agora, bit. We are now at the stage where we would agree with Global Fund, and therefore we can start implementing. Thank you. e estamos a ponto de começar a implementar. Thank you, Gifty. We are not Muito clear what you obrigado, mean by Gifty. agreeing Não, with the Global não Fund. Can you maybe entendo muito elaborate bem o to que quer the dizer que participants? concordam com o Global Fund. Podia, por Yes, favor, so our explicar funds melhor? were being held for us to get a clear A lines Global of Funds pediu-nos para implementation plan que for us to houvesse start um on plano what de to do. implementação And claro so sobre that aquilo que after vamos the fazer, e peer-to-peer após really gave us isso, a heads up to know exactly what we vão. wanted to do. And E then that had been put and isso de costed. facto era aquilo So que we are queríamos just fazer, executing and it's been shared with portanto, Global Fund. We're just waiting nós to get the estamos de feedback acordo to see com that this is the way o forward Global for the Fund e estamos à Thank you. espera só de um feedback. Thank you. And to all the dear Obrigada e a todos participants, os we'll be having an participantes. overrun in Vamos time. We'll ter, be stopping at 15 minutes on top of vamos the hour, so terminar kindly 15 bear with minutos us. depois, por favor. The fourth question, Team Pedimos Ghana, que beyond investments, fiquem land acquisition conosco. plans developed, what are the practical aspects of Osborne sample Otieno referral, specimen referral Okesh, systems and a land equipa do information Ghana, systems that para you have além das implemented lições in Ghana, aprendidas e de and ações how is it dos creating planos de efficient ação sound specimen desenvolvidos, referral system for better um, patient quais management são and os care? aspectos I think from práticos the do explanation you sistema de provided referência earlier, da partly alludes amostra to e this, de and I don't think you sistema de need to informação also de respond to that laboratório question que unless you foram have implementados anything no more to Ghana add to the e, earlier response. e de que forma Yeah, é Osborne, I think criada a you're right. eficiência Exactly para the melhor status of where is what I have gestão. said. So the O- process would be E similar. isso, Thank you. aquilo que eu já respondi Thank you. nas And then perguntas question number anteriores, 5, responde também a esta pergunta. anyone to Pergunta mispronounce número the name 5, for eu the não mentor quero countries? pronunciar What mal. are the most Para os significant challenges países you faced in mentores, quais adapting their são successful os laboratory practices to fit os the specific desafios needs of the Métis principais countries? And em how did you que overcome se them? enfrentaram na adaptação com So as maybe we práticas start laboratório de with sucesso Team para Uganda. responder às Thank you so much for necessidades that específicas question. dos I think my países colleague mentioned the formandos e challenges. de The que first one was forma around translation, that we os need to keep improving ultrapassaram. this, because delivering Muito the obrigada packages pela in pergunta e we a couldn't entrega really deliver de. it right because of the translation challenges, so we need to keep Nós improving tivemos desafios em termos that. de But the biggest tradução. one, we found that the countries, the Métis Nós countries, were at verificamos different que os levels países of formandos implementation têm of the vários different níveis systems. de We de had implementação one com os fit sistemas de all transporte. training curriculum that we had, the modules that we had come Os up with. módulos que, So for the countries que that tínhamos were criado ahead, para os we had to take them países. back to the countries that were not way, Tivemos que os very levar para well os ahead of países their em systems. que. So we had to have a common E ground of tivemos que starting on the ter training, which was terreno I think comum. which didn't go well with some countries that were already far E há ahead. So vários we had to países em que adjust já estão on that. mais But also the avançados e biggest other tivemos que challenge adaptar. we E há faced outros or we think we desafios continue facing is the e que implementation of the enfrentamos sobre a work plans that we implementação make the dos countries come up planos with, e because the different fazer countries com have a que lot of os different approval países processes. Some are desenhem um expressing programa fear of e having their top depois eles management também approve them expressam having no algum budgets and the receio na like. So it's implementação like de coming up alguns with an planos implementation plan, e but somewhere
encontrar um plano de implementação, mas que seja possível implementar, porque há vários processos que têm que passar e há o problema de orçamentos. E deveriam ser implementados nos países em que têm o mesmo nível e também descobrir fazer uma avaliação da implementação dos vários países e quando há um plano de implementação e há alguns passos que devem ser seguidos. Muito obrigado. Nós conseguimos resolver esse problema. Muito obrigada, Dr. Souza. Agripa, quer acrescentar alguma coisa? Susan, you have taken away all my words. So in the interest of time, I think Em you have done termos, justice to that question. Thank you, eu Indaba. penso que esta pergunta já foi respondida Thank you. pelo bem do Another tempo. question Outra from Aigbe. I pergunta would like to de know if any dashboard was Aigba, eu developed to gostaria de track saber se specimen o referral painel foi desenvolvido systems. para rastreio de From amostras. Ghana, O go Ghana first, pode then primeiro Zambia. responder e depois o Zâmbia. I think Zambia is not Penso que a implementing Zâmbia não SRS, está a so Team Ghana. implementar sistemas de referência thank da you very amostra. much. Muito obrigada. There's no dashboard yet, since we are Não, yet ainda to não. implement our Ainda implementation plan. estamos na fase de implementação do plano. Thank you. And can you confirm to the Obrigada. team that E, developing a dashboard for tracking of specimens is part of your e action plans based on your engagements and the documents that you have prepared so far? Because that is a key framework isso document é that will guide your next uma steps. estrutura que vos vai ajudar Yes, so para it os is not próximos directly passos. Por isso stated não in there as está, such, but then we não intend to está use the diretamente integrated ligado, sample mas laboratory vamos prediction integrar system, but then no there are sistema de monitoring amostras de laboratório e tools de that will develop through monitorização that. e várias But we intend to link it to the OLAP ferramentas also que in estamos a implement. criar. Obrigado. Thank you. Question number 7 from Abu. Pergunta For número countries that have 7 not de started the Abu, que implementation between para os mentor and países que mentee countries, ainda não what is their iniciaram a fate? Is there implementação any plan entre for these countries? mentor e So formando, I would qual want to é o direct seu that question to destino? Agrippa, Há team algum plano para Zimbabwe, estes países? noting in one Vou of your pedir à earlier Agripa do comments that Zimbábue there se has quer not been very much proactive follow-up engagements with the mentee responder. countries. So Agrippa, can you take on that one? Agripa pode responder. We believe, yes, there are some countries that have Nós not acreditamos que started alguns implementation. países Why? Because vão we've começar a not heard from implementação. them again. But there are some countries that have done bets to say how do we navigate this and so forth. There's some work Peço going on desculpa, there. mas não se ouve Like I indicated por before, falta de I rede. think there is need to reestablish the Penso que engagement devem between restabelecer o all the mentor envolvimento countries entre and the mentee o countries, so laço that we entre touch os base países and get to mentores hear e what they are formandos doing, if they are facing para challenges or if verificarem o they que are estão a not interested fazer in e implementing, se não é or if interesse they're na implementing, implementação ou se essa where are implementação they? But de que forma from the será. engagements, Mas da parte de it seems like all envolvimento, 7 countries, penso que they todos had os some 7 países already tiveram approved funding, which they were alguns ready to absorb financiamentos towards aprovados specimen referral. So I think the first thing is to touch base with them e and penso probably que if there are gross misgivings there, then provavelmente probably this will be some of our target countries for e alguns the peer-to-peer visits, so países that we vão strengthen their receber capacity and visitas. also help them break through between the implementers and the policymakers. Thank you, Dov. Thank you so much, Agrippa. We are at 5 minutes to the top of Nós the hour, so temos would want to take the remaining 5 2 questions minutos, very mas quickly. vamos responder Congratulations to rapidamente everyone às for the duas excellent perguntas. Muitos presentations. I would parabéns like to know pelas who vossas in the mentored apresentações. countries Eu queria manages saber the qual, fleets and logistics that support the sample integrated transport quem system. dos And qual for dos Zimbabwe, how países is the follow-up being formados provided to the country? gere So I would as request Agrippa frotas again to e as respond to the 2 logísticas questions, para please. apoiar o sistema de transporte integrado das amostras. E
para o Zimbábue, como é que estão a seguir Agripa, eu encorajaria se pode contactar com a equipa do Zimbábue. A última pergunta: qual o critério para o uso de serviços de transportes em específicos? Quais as estratégias que foram efetivas para ultrapassar a resistência na alteração dos intervenientes, e quais são as ferramentas ou módulos que recomendam para a implementação do Streamline? E se houver algo, por favor, eliminam a última pergunta. Eu sugeriria que as várias últimas perguntas fossem apresentadas aos oradores. E Lyndon Morrison, os do Departamento de Alto Impacto na África. E muito obrigada a todos pelas ótimas apresentações. Obrigado. Eu queria agradecer a todos pela apresentação e agradeço por ficarem mais um pouco do tempo. E é um bom resultado alegra-me quando ouço os participantes agradeçam ao Global Fund, quando na realidade eu acho que deve ser o Global Fund a agradecer-vos pelo vosso empenho, pela partilha e de que forma podemos ajudar a região africana. O máximo que posso fazer é pedir-vos para criar e como já a Zimbábue referiu, em termos não só de interpretação, mas de que forma se consegue manter as coisas presentes. E eu peço-vos que se lembrem de desafiar o Global Fund e de criar forças. Não quero tirar muito mais tempo vosso, mas agradeço uma vez mais à equipa, ao Global Fund. Isso é outra ideia, mas isto está a crescer para ser algo mais. E eu queria desafiar-nos que reforcemos os nossos esforços e muito obrigada por esta experiência maravilhosa. Obrigada.